Leitura e estudo do livro Os Mensageiros, da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier e espírito André Luiz. Os Mensageiros. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado pela simples circunstância da morte física não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Se um chimpanzé guindado a um palácio encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivessem justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca um ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade e moradia do homem. A furna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua, com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativo à conquista da razão. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. A morte física não é salto do desequilíbrio e passo da evolução simplesmente. A maneira do macaco que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que, após a morte física, mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Naturalmente, grande número de problemas referente à espiritualidade superior aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime dos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente atraída pela luz. No entanto, o que nos leva a grafar este prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que ocorrem. Felizes os que buscarem, na revelação nova, o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus.
O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas, muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constituem o relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem, junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que consagram as atividades nobres da fé. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças um inventário de tuas próprias realizações e te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 26 de janeiro de 1944. Bom, vamos lá, vamos fazer um comentário aqui a respeito desse prefácio. É importante salientar que esse, como segundo livro da obra do André Luiz, né, e Chico Xavier, esse livro foi seguido, ele seguiu Nosso Lar. E quando o Chico Xavier lançou o Nosso Lar, Nosso Lar chegou a causar no meio espírita um alvoroço muito grande, né? Porque, na verdade, foi Nosso Lar que inaugurou, né, para todo o mundo espírita aqui dos encarnados, como de fato, ou como é aparentemente, né, o plano espiritual. Todo mundo que estudava as obras básicas e todas as outras obras espíritas, né, tinham referências de como era o plano espiritual. Se sabia, segundo as bases fundamentadas por Allan Kardec, que o plano espiritual era de fato o plano master, né? E que aqui o plano material era como se fosse uma cópia mal feita do plano espiritual. Mas com o Nosso Lar, né, aonde André Luiz começou a descrever cidades, organizações, estruturas físicas de uma outra matéria, uma matéria mais sutil, mas estruturas físicas, casas, né, prédios enormes, organizações, onde seres estão lá, e começou a descrever tudo isso, que Nosso Lar é uma descrição
o livro, né, é uma descrição de uma cidade, toda a sua organização, toda a sua constituição, né, os seres que habitam lá e a relação dessa cidade com o plano espiritual e os seres que não habitam lá, que estão nos planos inferiores, as atividades e tudo, e a relação desse plano espiritual em seus, né, em suas esferas superiores, suas esferas inferiores, com o plano terrestre, o encarnado, né, com o plano material. Então, nosso lar acabou tirando o véu de fato de como era. Então, obviamente, isso não iria sair impune, né, vamos dizer assim, dos comentários de todo mundo. Os próprios espíritas, né, alguns, não eram todos, alguns, começaram a achar que nosso lar é apenas um livro de ficção científica, né, e que Chico Xavier estava sendo obsediado por algum espírito ali, e por várias vezes Chico foi criticado por essa obra logo no início, quando ele psicografou, né, que André Luiz nos trouxe essa obra. Tanto essa quanto Os Mensageiros, esse livro foi ditado por Emmanuel. André Luiz escreveu, né, fez o livro no plano espiritual, entregou para Emmanuel, e Emmanuel trouxe e ditou para o Chico. Então, quem na verdade ditou o livro foi Emmanuel, mas quem escreveu no plano espiritual foi André Luiz. Por isso que no prefácio, né, nessa introdução, o Emmanuel diz que está apresentando esse roteiro, está trazendo, porque de fato foi ele que ditou, né, para o Chico. Mas o livro é de autoria de André Luiz. Alguns livros mais à frente é o próprio André Luiz que vem ditar para o Chico, mas esses dois não. Nosso Lar e Os Mensageiros. Então, por conta desse alvoroço todo, né, que é o que causou Nosso Lar, né, quando André Luiz escreve Os Mensageiros e envia para Chico, né, através de Emmanuel, Emmanuel no prefácio aproveita e coloca esse início do prefácio fazendo exatamente uma crítica, né, às pessoas que não acreditaram e acharam que isso era uma obra de ficção científica. Então ele pegou e disse que é mais ou menos assim. Fez essa analogia, né, do chimpanzé alçado ao mundo dos humanos, né? Então ele vai enxergar o mundo dos humanos e todas as maravilhas e benesses do mundo dos humanos, mas na hora que ele for falar, ele vai saber e vai enxergar e vai ver tudinho. Mas na hora que ele for falar para os deles, né, para os outros chimpanzés, o que era que ele estava vendo, ele ia ter que buscar relações, referir, né? Dizer, olha, isso aqui que eu vi lá é parecido com isso. Isso aqui é parecido com isso. Mas é parecido, não é a mesma coisa. Tem muito mais de diferença. Mas o próprio chimpanzé não teria condições de captar todas as nuances da verdade que estava descortinada à frente dele. Ele só conseguia enxergar e decifrar aquilo que a sua própria razão, que ia até determinado limite, né, que tem determinado limite, aquilo que o seu intelecto e sua razão conseguisse decifrar dentro dele mesmo. Então existia coisas ali que estavam impenetráveis para ele, né, do chimpanzé. Então ele faz essa analogia de que um espírito humano, quando entra no plano espiritual, que essas verdades se revelam para ele, ele vai enxergar o plano espiritual de acordo com o que ele tem dentro dele, de acordo com o desenvolvimento racional dele, de acordo com o intelecto dele. Então vai ter coisas dentro do plano espiritual que essa criatura não vai conseguir decifrar, não vai nem enxergar, ele vai ficar cego para essas coisas. E como a evolução da natureza humana não dá saltos, o próprio André Luiz ele obedece a essa, né? E o que o Emmanuel quer dizer? Que o que o André Luiz está trazendo para a gente é o que ele pode ver, é o que ele teve acesso, é o que o seu intelecto e o seu raciocínio conseguiu decifrar e decodificar e trazer para nós. E aí tem também uma outra questão. As pessoas que estão ouvindo, os receptores, eles também têm que entender o que o outro está falando, porque se o outro falar um negócio e esse aqui não vai entender, não vai adiantar de nada. Então o próprio André Luiz está um nível mais acima, viu tudinho, mas o que ele trouxe no livro é algo que é para a gente compreender. Então deve ter muito mais coisas que o próprio André Luiz viu e ele não pode trazer porque a gente não ia compreender, pelo menos não na época do livro. Então é mais ou menos assim esse comentário, né, que o Emmanuel está fazendo. Ele disse,
vocês não sabem o que acontece no plano espiritual. Existem definições, existem conceitos, existem verdades que ainda estão inaudíveis para você, invisíveis para vocês. Vocês precisam evoluir cada vez mais na razão, né? Evoluir cada vez mais nos seus princípios espirituais, né? Evoluir enquanto espírito em direção à luz divina, para poder enxergar de fato toda a verdade existente no plano espiritual. Então esse prefácio foi nos trazendo isso, a primeira parte, né? A segunda parte do prefácio é que ele diz o seguinte, que não é, né, esse livro não é apenas uma descrição do que acontece por lá. Então não é só um meio de dizer como é, olha, lá é assim, lá é assado, acontece isso, acontece aquilo. Então não é mera descrição dos fatos, né? Esse livro é uma proposta para todo aquele que lê se modificar. Então não é apenas conhecer, é trabalhar em si mesmo. Primeiro identificar quais são as verdades inseridas dentro, quais são os princípios e verdades que esse livro está mostrando para a gente. E aí ele dá como exemplo, né, para a gente se mirar no Aniceto, que é o cara que reúne dentro do livro todas as características de um ser que busca pela iluminação, que a gente, quanto leitor, deve se mirar. Deve buscar no Aniceto como uma referência, né? Ele coloca isso no livro. Então, quer descobrir quais são os valores que esse livro vai trazer para a gente, que a gente deve colocar dentro de nós, a gente tem que se mirar no Aniceto e todo o trabalho que ele faz. Porque André Luiz está descrevendo todinho o que é Aniceto. Está aqui que ele diz assim, o Emmanuel, né? O que nos leva a grafar este prefácio singelo não é a conclusão filosófica. Então não é mostrar, né, que existe vida após a morte. Não é somente mostrar que os seres, né, que habitam aqui, habitam lá, e que a gente tem essa transitoriedade da vida e essas coisas todas. Não é somente isso, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que ocorrem. Então é assim, para você olhar, para cada um que lê, olhar o que está se definindo no livro, está se descrevendo no livro, e trabalhar em si mesmo, para a gente se incorporar no trabalho em prol das pessoas, no trabalho de ajudar, se mirando justamente no amparo que o Aniceto dá. Aí ele vem aqui mais embaixo e diz, o espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar a sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo e pelo autoaperfeiçoamento. Então não é somente estudar por estudar. Eu quero saber como é, quero conhecer, quero ler livro, quero participar dos estudos e tudo mais e tal. Não é só isso. A ideia é justamente elaborar uma proposta para si mesmo, de autorrenovação e autoiluminação. Então todo esse arcabouço intelectivo, todo esse conhecimento, tem que ser utilizado como ferramenta para você poder se autoiluminar, trabalhar em si mesmo valores morais e se modificar. E como fazer isso? Trabalhando em direção ao outro, aqui mesmo onde a gente faz. E numa parte do livro ele diz, dar apoio ao ser humano, né? Trabalhar em prol do ser humano não é fácil, né? Não é fácil lá, não é fácil aqui, mas esse trabalho, né, que a gente se dedica em prol do outro, né, em ter que lidar com o outro. Aí, muita gente pensa que viver em obras assistenciais, coisa desse tipo. Não é exatamente isso. Viver em prol do outro é trabalhar dentro da própria família, né, dando bons exemplos para os filhos, auxiliando os filhos, estando presente com o parceiro, com a parceira, sendo exatamente para o outro o que você gostaria que o outro fosse para você. Independentemente se ele é ou não. Entendeu? Se ele é ou não. Então isso é em todas as nossas relações que nós estamos aqui. Não precisa a gente se abalar para fazer qualquer trabalho assistencial. Não que isso seja proibido ou que eu esteja invalidando isso. Não é negativo. A gente pode fazer isso tranquilamente. Mas a gente precisa primeiro dar uma olhada para dentro da gente mesmo e aquilo que nos cerca diretamente. É o trabalho, é a família, entendeu? É os amigos. Então nessas relações é que a gente vai trabalhar na questão da autoiluminação.
E quando se fala em trabalho mesmo, do ponto de vista do espiritista, né, do espírita, e nesse teor, né, nesse campo da comunicação com o plano espiritual, isso nos exige cada vez mais empenho nessa autoiluminação, onde a gente procura trabalhar dentro de nós valores morais elevados e que os nossos vícios, as nossas torpezas, né, a gente tente diminuir cada vez mais. Primeiro identificando o que é cada uma, identificando em nós as nossas vacilações e a partir dali começar a trabalhar isso, porque é exigido de nós um compromisso nesse sentido para quem vai trabalhar no campo da mediunidade, né? Então esse aqui é um comentário que a gente está fazendo com relação a essa introdução e todo mundo aí está livre para se manifestar, tá bom?